Graças a paz, irmãos. Amém? Vamos dar continuidade. Hoje nós vamos ler Gênesis do capítulo 19 até o capítulo 21. Amém? Vamos lá. A destruição de Sodoma e Gomorra, capítulo 19. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Eles responderam: Não, passaremos a noite na praça. Ló, porém, insistiu tanto que eles o acompanharam e entraram na casa dele. Então preparou-lhes um banquete e assou pão sem fermento e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa, chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os até nós aqui fora, para que tenhamos relações sexuais com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: Por favor, meus irmãos, não façam esse mal. Olhem, tenho duas filhas, que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que for bom aos seus olhos. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, replicaram e acrescentaram: Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois homens estenderam os braços para fora, puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta. Depois, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais idosos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhes disse: Depressa, saiam deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Contudo, pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui a sua mulher e as suas filhas e as suas duas filhas, ou vocês também serão exterminados, quando a cidade for castigada. Como ele hesitava, os homens agarraram Ló, a sua mulher e as duas filhas pela mão, tiraram-nos dali e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à sua vida, não olhe para trás, nem pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será exterminado. Ló, porém, lhes disse: Não, meu senhor, o seu servo teve o seu favor, e a sua lealdade comigo foi grande ao poupar a minha vida. Mas não consigo fugir para as montanhas sem que a destruição me alcance e eu morra. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, é pequena e nela estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também atenderei a esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso, a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então, o Senhor fez chover fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e a vegetação que crescia no solo. A mulher de Ló, porém, olhou para trás e se transformou em uma coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. Olhou lá embaixo para Sodoma e Gomorra, para toda a planície e viu uma densa fumaça que subia da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, e destruiu as cidades onde Ló vivia. Ló e as suas filhas.
Ló partiu de Zoar com as 2 filhas e passou a morar nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e as 2 filhas ficaram morando em uma caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: Nosso pai já está velho, e não há homens na terra para ter relações sexuais conosco, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai. Depois nos deitaremos e, por meio dele, preservaremos viva uma descendência. Naquela noite deram vinho ao seu pai, e a filha mais velha foi e se deitou com ele, sem que o pai percebesse quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: Ontem, à noite, deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para preservar viva a descendência do nosso pai. Então, outra vez deram vinho ao seu pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele, sem que o pai percebesse quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos Moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos Amonitas de hoje. Abraão e Abimeleque. Capítulo 20. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar, como estrangeiro. Ele dizia a respeito de Sara, a sua mulher: Ela é minha irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si como esposa. Certa noite, Deus veio a Abimeleque em sonho e lhe disse: Você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Abimeleque, que ainda não havia se aproximado dela, disse: Senhor, destruirá uma nação inocente. Não foi ele que me disse: Ela é minha irmã? Ela também não disse: Ele é meu irmão. O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: Sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim. Por isso, não permiti que você a tocasse. Agora, devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você viva. Se, porém, não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Então Abimeleque se levantou cedo de manhã e convocou todos os seus oficiais, e quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: O que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você para que trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que você fez não se faz a ninguém. Abimeleque perguntou a Abraão: O que você tinha em vista ao fazer isso? Abraão respondeu: Eu disse a mim mesmo: certamente não há temor a Deus neste lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, ela é, na verdade, minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe. Depois veio a ser a minha mulher. Quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu disse a ela: Esta é a lealdade que você demonstrará a mim. Em qualquer lugar onde formos, diga que sou o seu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, a sua mulher. Abimeleque disse: A minha terra está diante de você, more onde achar melhor. Ele disse a Sara: Dei ao seu irmão 1000 siclos de prata para cobrir a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, e elas voltaram a ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. O nascimento de Isaque, capítulo 21. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão na sua velhice, na época exata que Deus lhe prometera. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando Isaque, o seu filho, tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha 100 anos de idade quando Isaque, o seu filho, nasceu. Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Ela acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos?
Contudo, eu lhe dei um filho na sua velhice. Abraão expulsa Agar e Ismael. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão preparou um grande banquete. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão estava rindo do seu filho Isaque. Então ela disse a Abraão: mande embora aquela escrava e o filho dela, porque o filho desta escrava não herdará como o meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois se tratava do seu filho. Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da sua escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. No entanto, também do filho da escrava farei uma nação, pois ela é descendência sua. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e um odre cheio de água e os entregou a Agar. Ele os colocou nos ombros dela e despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e andou errante pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela abandonou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada à distância, levantou a voz e chorou. Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que foi, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu a voz do menino, dali onde ele está. Levante-se, erga o menino e tome-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã. A sua mãe conseguiu para ele uma mulher da terra do Egito. A aliança entre Abraão e Abimeleque. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão: Deus está com você em tudo o que faz. Agora jure-me diante de Deus que você não vai me enganar, nem a mim, nem aos meus filhos, nem aos meus descendentes. Trate a nação que o escolheu como estrangeiro com a mesma lealdade com que eu o tratei. Abraão respondeu: eu juro. Abraão, porém, reclamou com Abimeleque a respeito de um poço de água do qual os servos de Abimeleque tinham se apropriado. Abimeleque lhe respondeu: não sei quem fez isso. Você também nunca me disse nada, e só fiquei sabendo disto hoje. Então Abraão tomou ovelhas e bois, deu-os a Abimeleque, e os dois firmaram uma aliança. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, e Abimeleque lhe perguntou: que significam estas 7 ovelhas que você separou das demais? Ele respondeu: aceite essas 7 ovelhas das minhas mãos como testemunho de que eu cavei esse poço. Por isso, aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmada a aliança em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Por muito tempo, Abraão morou na terra dos filisteus. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, é bondoso e tem cuidado da gente em tudo, Senhor. Peço que o Senhor abençoe, Pai, todos aqueles que saíram para trabalhar. Peço que o Senhor abençoe aqueles que estão em casa também, Pai, descansando. Que o Senhor possa nos mostrar, Pai, o seu caminho, que o Senhor abra os olhos do nosso coração, que a gente possa escutar, Senhor Deus, a sua voz em todos os detalhes, Pai, que a gente possa de fato viver de acordo com o seu caminho, Pai, de acordo com Jesus Cristo. Que o Senhor continue, Pai, nos abençoando, colocando um teto sobre a nossa cabeça, que o alimento não falte sobre as nossas mesas, Pai. Que o Senhor possa nos perdoar, Pai, em todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, Deus, é o que te pedimos e agradecemos. Amém.